E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o que é ressignificar. E o que é ressignificar? Quando damos significado a algo, o que pode ser positivo ou negativo, no período da sua vida, a gente vai mudar o ponto de vista. Para a gente começar o processo de ressignificação, nós temos que entender que muitas das vezes existem dois pontos muito importantes: o problema ou a crise e a oportunidade. Para muitas pessoas, o processo de ressignificação se torna muito longo. Longo porque existem vários fatores que podem atrapalhar esse processo. A gente pode falar, por exemplo, do medo, da insegurança, a gente pode falar do vitimismo, a gente pode falar sobre a criação de obstáculos, no meio do caminho, e tudo isso pode atrapalhar ou retardar esse processo de ressignificação. Não digo que eu sei a resposta certa para tudo, mas eu posso te oferecer um caminho diferente daquele que você está seguindo. Não estou aqui para falar para você que a resposta certa é essa e botar uma verdade absoluta na sua cabeça. Nós temos a crise, passando pela mudança, em seguida a nossa adaptação mediante a mudança e por último a oportunidade criada. Como funciona, Lucas? O primeiro passo para a ressignificação: crise, problema. O que é uma crise? Qualquer situação que te deixa desfavorável. Vamos pegar um exemplo, o exemplo mais fácil que todo mundo conhece. Temos o exemplo do Covid, coronavírus. Lucas, o que a gente faz com essa crise? A gente questiona. Como questionar uma crise? Usamos todo o arsenal de perguntas possíveis para entender e saber o que é, quando é, como é, onde é, com quem é. E por aí vamos em infinitas perguntas que nos fazem compreender todos os problemas. Segundo passo, nós temos a mudança. Nesse contexto, nós vamos significar a palavra mudança como sendo qualquer alteração que ocorra do meio externo para o meio interno. Tudo que acontece do lado de fora para a gente. Como entendemos a mudança? Qual é a pergunta que fazemos para a mudança? É simples. O que vai acontecer com a gente por causa do problema, por causa da crise? Te dou um exemplo muito fácil em cima do problema coronavírus. Distanciamento social. Essa foi uma mudança que ocorreu do lado externo para a gente. Nós tivemos que passar por isso. Ou seja, ao invés de estarmos próximos das pessoas que gostamos, que amamos, nós tivemos que nos manter longe. Terceiro passo. O terceiro passo é a adaptação. Nós vamos contextualizar a adaptação como sendo qualquer alteração do meio interno, ou seja, da gente, para o meio externo, para o ambiente que nós estamos. A nossa adaptação, ela vem de acordo com as mudanças que ocorreram com a gente por causa da crise. Pegou a visão? Qual é a pergunta que a gente faz quando falamos de adaptação? O que nós vamos fazer por causa dessa mudança em cima dos problemas que nós temos agora? Se a mudança que nós passamos é o distanciamento social, nós precisamos nos adaptar a essa mudança. Como nos adaptamos? Nós passamos a cumprimentar as pessoas por soco, nos afastamos dos nossos familiares para que a gente pudesse proteger talvez as pessoas mais velhas. Isso tudo foi uma adaptação. E por último, nosso quarto passo, a outra extremidade da crise, nós temos a oportunidade. O que é oportunidade, gente? Tudo aquilo que aprendemos, tudo aquilo que tiramos como proveito de todo esse processo, não da crise, de todo o processo dessa linha horizontal. Qual é a pergunta que fazemos para a oportunidade? O que aprendemos nesse processo? O que tiramos de satisfatório ou de positivo? E o que podemos fazer de diferente daqui adiante? Um exemplo de oportunidade. Vamos voltar lá no primeiro passo, na crise. Tivemos o Covid, primeiro passo. Tivemos o distanciamento social, tivemos que nos afastar das pessoas. Segundo passo, mudança. O terceiro passo foi a adaptação. Nós passamos a nos cumprimentar de longe, nós passamos a utilizar mais o telefone para falar com as pessoas. E a oportunidade. O que aprendemos com isso? Muitas vezes aprendemos que os pequenos momentos fazem sim muita diferença. Os pequenos momentos são muito importantes com a nossa família, com nossos amigos, e por isso hoje podemos usar da tecnologia para nos aproximar, para humanizar a tecnologia a nosso favor. Vamos manter o contato o máximo possível, nem que seja por uma tela de celular. Para terminar, pessoal, para esse vídeo não ficar longo e muito maçante, o que eu quero passar para vocês: toda crise
não passa de apenas uma oportunidade que ainda vai ser conquistada. E tudo isso não depende de um vídeo motivacional, não depende de um coach, não depende de um terapeuta. Depende do que você vai fazer com a crise, de como você recebe a mudança, de como você se adapta e o que você aprende no processo. E aí, gostou? Gostou do vídeo? Achou essa mensagem válida para você? Dá um like aí para mim, comenta, compartilha, envia essa mensagem para o máximo de pessoas possível. Pegou a visão? Me faz saber que eu quero conversar com você. Um beijo grande.